Para o nosso segundo momento, ciências. Hoje nós vamos falar sobre os animais. O que são animais? Animais são seres vivos, aqueles que nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e morrem. Que possuem a capacidade de se relacionar com os iguais e com outros de outras espécies. Então, esses animais são seres vivos que nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e morrem. E eles têm a capacidade de se relacionar com animais da sua mesma espécie e de espécies diferentes. Essa relação acontece em busca de alimentação, reprodução e proteção. Quando a relação beneficia todos os animais envolvidos, ou apenas um deles, mas sem prejuízo ao outro, dizemos que ela é positiva ou harmônica. O que quer dizer isso? Quando essa relação é boa entre as espécies ou uma só espécie, eu posso dizer que ela é uma relação positiva ou harmônica. Harmônica vem de harmonia. Como, por exemplo, temos as sociedades. Nas sociedades, os animais da mesma espécie se organizam e colaboram para a realização de atividades que garantem a sobrevivência com proteção, alimentação e reprodução. Fazem isso de forma organizada. Então, os animais eles se organizam, não é porque eu sou animal, não. Eles se organizam e obedecem à hierarquia. O que é hierarquia? O mais forte, o que manda, né? As formigas soldado são maiores que as operárias. Então, dentro da formiga a gente vê tudo pequenininho, mas tem uma maior, que é aquela que comanda. E a formiga rainha é grande e põe ovos. Então, dentro do formigueiro, a formiga rainha ela é maior do que todas e é a única que põe ovos. Nessa relação, todos são beneficiados, todos trabalham em um sentido só, se ajudarem. Outro exemplo de relação positiva é o inquilinismo, quer dizer, o inquilino é se hospedar. Nesse tipo de associação, apenas um animal se beneficia, porém o outro não sai prejudicado. Os peixes, chamados Fierhafer, conhecido como peixes agulhas, vivem dentro do corpo dos pepinos do mar. Olha que interessante! Nos quais encontram abrigo e proteção. Eles saem apenas para se alimentar e voltam. Neste caso, não há nenhum prejuízo para os pepinos do mar, quer dizer, eles se protegem, sabido ele. Quando ocorre prejuízo, quando alguém se prejudica, para pelo menos uma das espécies que se relaciona, dizemos que essa relação é negativa ou desarmônica, não é boa. Por exemplo, citamos os parasitismo, quer dizer, a pulga, o carrapato, que ele se alimenta do sangue do cachorro, dos animais. Nesta relação entre seres da mesma espécie, de espécies diferentes, há o prejuízo para um dos participantes. Então, nesse caso, quem se prejudica é o cachorro, né? Porque o carrapatinho está sugando o sangue dele e está trazendo doenças. A pulga é um parasita que vive sobre o corpo do cão e se alimenta de seu sangue. As lombricas e os vermes são parasitas que vivem no interior do corpo dos animais, inclusive no nós seres humanos. Uma grande quantidade desses animais pode causar a morte do hospedeiro. Então, o que é que vocês vão fazer na atividade? Vocês vão ler o texto para conhecer, vão ler o texto para entender e ler o texto para responder. Complete os espaços das alternativas usando as palavras do quadro. Inquilinismo, hospedeiro, animais, desarmônica, parasita e positiva. Escreva H, uma relação harmônica onde há amizade, onde ninguém se prejudica, e a desarmônica, onde um se prejudica.
Escreva com suas palavras o que você compreende por relação positiva ou harmônica ou relação negativa e desarmônica. Pinte as afirmativas verdadeiras. Então, de 5, a maioria está verdade, tá? Converse com seus familiares a respeito dos prejuízos causados à nossa saúde pelos parasitas que se instalam no nosso corpo. Em seguida, registre suas conclusões no espaço abaixo. Então, antes de responder o exercício, leia o texto para conhecer, leia o texto para entender e leia o texto para responder, tá certo? Bom final de semana, até daqui a pouco no nosso Drive Tudo é Saudade, tá? Se vocês não forem, sintam-se abraçados, beijados e muito amados por tia Mônica e por todos que fazem a Escola João Veríssimo, tá bom? Beijo, meus amores, fiquem com Deus.